Santo, 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 santo é o Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Santo é o nosso Deus, santo é o nosso Deus, santo é o nosso Deus. Ele que venceu a morte, foi Ele que venceu o inimigo, foi Ele que venceu as trevas. O nosso Deus é santo, é vencedor, é eterno, é o Deus todo-poderoso que está aqui. Oh, aleluia, aleluia. Dê glória ao Senhor porque Ele é bom, dê glória ao Senhor porque Ele é bom, dê glória ao Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Louvado seja o Senhor, aleluia, aleluia. Dê glória ao Senhor porque Ele é bom, aleluia. Louvado seja o Senhor. Oh, glória, 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 glória ao nosso Deus, glória ao Eterno. Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é o nosso Deus. Ele está sempre nos surpreendendo, não é verdade? Está sempre nos surpreendendo. Deus é bom. A Bíblia diz: dê glória a Deus porque Ele é bom. A bondade e a misericórdia do Senhor dura para sempre. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado da nossa casa, da nossa vida, da nossa família. O Senhor é bom. O Deus que você serve é bom. O Deus que você adora é bom. Oh, glória a Deus. Que alegria, que coisa boa é estar aqui no lugar onde Deus nos colocou, não é verdade? Maravilhoso. Meu irmão, graça e paz, meus irmãos. Que noite gloriosa, não é? Olha, dava para passar a noite assim nessa festa, não dava? A Bíblia diz que teve um pessoal que passaram, acho que mais de 2 horas, gritando o nome de uma deusa. Nós podemos passar muito mais tempo dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, toda a terra está cheia da sua glória, só o Senhor é Deus. Oh, aleluia, pelo bem que o Senhor tem feito ao seu povo. Você está bem? Graças a Deus, não é? Amados, eu não sei se você pensa assim como eu, mas sabe, a Bíblia Sagrada faz umas perguntas que não tem resposta, já percebeu? Existem umas perguntas na Bíblia que a Bíblia faz e ela mesma responde porque nós não conseguimos responder. Por exemplo, a Bíblia diz assim: ô morte, aonde está a tua vitória? Já parou para pensar nisso? É uma pergunta. Perguntar para a morte: morte, aonde está a tua vitória? Aonde está o teu aguilhão? Aonde está a morte? A tua vitória. E é interessante porque só as Escrituras dão a resposta, porque a resposta diz: Ele ressuscitou. A resposta é: Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Essa é a resposta. Ô morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Ele ressuscitou. Portanto, a morte já não tem mais poder sobre ele, como homem, e também não tem poder sobre aqueles que são dele. Porque as Escrituras afirmam que aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que adora Jesus, aquele que recebeu Jesus como seu verdadeiro e único Salvador, esse também venceu a morte e já passou da morte para a vida. Portanto, a resposta é essa: morte, aonde está a tua vitória? Ele ressuscitou. Aleluia! Uma outra pergunta que as Escrituras fazem
e ela mesma responde, é a seguinte: quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem? Outra pergunta. Não há ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E Paulo vai dizer, olha, nem anjos, nem potestades, nem principados, nem a morte, nem a vida, ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, a pergunta é, quem pode nos separar do amor de Deus? E a resposta é, ninguém. Nem no horizontal, nem no vertical, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, quando nós cantamos aqui, Ele ressuscitou, Ele é poderoso, Ele é glorioso, é isso mesmo. É digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Meus irmãos, eu queria que você abrisse as Santas Escrituras. Nessa noite eu queria compartilhar uma palavra de Deus com você. Abra comigo, por favor, na carta de Paulo ao 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 7 e versículo 24. Hoje eu queria compartilhar uma palavra de Deus com você, que é o seguinte: a importância de nós permanecermos no lugar aonde Deus nos colocou. A importância de Deus a importância de nós permanecermos no lugar aonde Deus nos colocou. O que diz 1 Coríntios, capítulo 7 e versículo 24? A palavra de Deus diz assim: irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Cada um permaneça, em algumas versões, diante de Deus no lugar em que foi chamado. Amados, uma das coisas mais belas das Escrituras Sagradas, e que a gente às vezes esquece, é a criação de Deus. Eu não sei se você tem o hábito de vez em quando, dar uma passada lá no livro de Gênesis e ler a beleza e a organização de tudo que Deus criou. De vez em quando é bom a gente dar uma passada por lá, porque a palavra de Deus diz lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, ali pelo versículo 19, 20, 21 e diante, que é bom a gente trazer as coisas, ou a nossa mente, aquilo que nos traz alegria, aquilo que nos dá alegria. E ele vai dizer que o que nos dá alegria é a fidelidade de Deus, é a bondade de Deus, é eterna a glória de Deus. Então, de vez em quando é bom a gente dar uma passada lá em Gênesis e ver a beleza da criação do nosso Senhor. E eu fico, às vezes, em casa, lendo e observando, com detalhes, quão cuidadoso foi Deus na criação, pastor Nilo. Quão cuidadoso foi o Senhor. Por exemplo, quando o Senhor, no primeiro dia, cria a luz, Ele faz separação entre luz e trevas. No segundo dia, quando Deus cria os céus, no terceiro dia, Ele cria a terra, no quarto dia, Ele cria o sol e a lua, no quinto dia, Ele cria os seres viventes, e no sexto dia, Ele cria os grandes animais. Mas observe o que disse Deus em Gênesis 1:31. Olha que beleza. Depois que Deus criou todas essas coisas, no sexto dia Ele parou, observou toda a sua criação e concluiu. O que foi que Ele disse? E viu Deus que tudo era muito bom. E viu Deus que tudo que havia feito era muito bom. Pois bem, se nós prosseguirmos, nós vamos entender por que Deus fez essas maravilhas. Porque Ele fez algo para alguém. Toda a criação
Deus fez para si, é verdade. E quando Ele cria todas essas maravilhas da terra, alguém estava lá no coração de Deus. Criou para alguém. Até aqui, Ele ainda não havia criado o homem. Mas como é interessante a gente observar que tudo isso que Ele fez para que o homem habitasse e desfrutasse de toda essa bondade de Deus. Eu aprendo com isso, irmãos, algumas lições. Primeiro, eu aprendo que Deus não tem a menor necessidade de criar algo e ter medo ou receio de alguma coisa dar errado, de modo nenhum. Tudo que Deus criou é bom e perfeito. Mas eu entendo que quando Deus diz assim, depois da sua criação, Ele diz assim, e Deus viu que era bom. Eu entendo que aqui nós temos uma grande lição para aprender. Que às vezes nós estamos nós estamos fazendo coisas e nem nos damos conta de observar se aquilo que nós estamos fazendo, de fato, é bom. Às vezes nós estamos fazendo coisas na família, no ministério, no trabalho, no ciclo de amizades. Nós estamos fazendo uma coisa atrás da outra, mas às vezes não paramos para observar se aquilo que nós estamos fazendo é bom. E, na maioria das vezes, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, falta essa observação. Falta eu observar se aquilo que eu estou fazendo para a minha família é bom. Se aquilo que a minha esposa está fazendo na família é bom. Se aquilo que os meus filhos estão fazendo na família é bom. Às vezes falta essa observação também dentro do ministério, por exemplo. Será que dentro do meu ministério o que eu estou fazendo é bom? Está abençoando a vida de pessoas? Está ajudando pessoas? Está levando pessoas ao crescimento espiritual? Está levando pessoas ao conhecimento de Cristo? Será que o que eu estou fazendo dentro do ministério está gerando vida através do nome de Jesus? Está criando momentos que vão ser momentos bons para os meus irmãos? Será que eu estou observando isso? Será que o que eu estou fazendo dentro do meu trabalho está agregando algo bom? Será que aqueles que estão trabalhando comigo estão sendo abençoados através daquilo que eu estou fazendo? Será que eu tenho observado no dia a dia que dentro da minha família, do meu ministério e do meu trabalho, eu tenho falhado em algumas áreas e eu preciso voltar, eu preciso consertar? Porque Deus observou tudo o que tinha feito e disse, tudo isso é muito bom. Ora, se Deus resolveu nos dar o melhor, criar o melhor lugar, para que eu pudesse estar, eu e a minha família, se Deus preparou o melhor lugar para o homem que Ele criaria, se Deus preparou o melhor lugar para a família que Ele criaria, e a Bíblia diz que no decorrer do tempo, nós estamos sendo feitos, trabalhados para parecer com Jesus, eu tenho que trazer isso para mim. Será que o que eu tenho feito tem sido bom? Será que quando os meus irmãos olham para o que eu faço no ministério, eles dizem, é bom? Quando a minha esposa olha para o que eu faço dentro da família, ela diz assim, é bom? Quando os meus filhos olham para mim como pai, como cidadão, será que eles dizem, é bom? Eu vou fazer igual, porque é bom. Então eu aprendo que Deus foi fazendo, dando exemplo, assim como Jesus foi fazendo e dando exemplo, ensinando, ou seja, liderando pelo exemplo.
Então, as coisas que eu faço no dia a dia da minha vida, eu preciso observar. Isso é bom? Porque tem um objetivo em tudo que Deus está fazendo. Então, eu entendo que nós precisamos exatamente de, talvez, parar uns 30 segundinhos e fazer esta avaliação. O lugar que Deus está preparando é um lugar para uma família. O lugar que Deus está preparando, esse lugar bom, gostoso de se viver, é um lugar para uma família. A Bíblia diz que Deus é o Deus da família. A Bíblia diz que Deus é aquele que toda a família da terra invoca o seu nome. Deus é o criador da família. E quando Deus prepara um jardim no Éden, é para abrigar uma família. É para uma família morar. Se você não é curioso, como eu sou curioso, eu fui dar uma olhada na palavra jardim, no hebraico, é Gan. E a palavra Gan significa que o jardim é um lugar de delícias, é um lugar seguro, é um lugar de paz. Portanto, Deus, quando criou um lugar para a família, Ele criou um lugar seguro. Ele criou um lugar alegre. Ele criou um lugar de delícias. Ele criou um lugar bom para se viver. A Bíblia diz que eu e você somos sacerdotes da nossa casa. E que a nossa casa deve ser um lugar bom. Um lugar seguro, um lugar de alegria, um lugar de prazer, um lugar onde todos se sintam acolhidos e não repelidos. A nossa casa pode se tornar um lugar bom a partir do que falamos, a partir do que fazemos. A nossa casa pode se tornar um lugar bom a partir da mesa, do sofá da sala, de uma conversa com a família. A partir daí, a nossa casa pode se tornar um lugar bom. Então eu vejo que quando Deus preparou o lugar para a primeira família, Ele preparou um lugar bom para se viver. Então nisso, eu quero aqui compartilhar com você uma lição poderosa. Sabe qual é o melhor lugar para nós permanecermos? É o lugar onde Deus nos colocou. O melhor lugar para nós permanecermos é o lugar onde Deus nos colocou. O melhor lugar para nós permanecermos é aquele lugar onde Deus nos levou para lá. É o lugar para onde Deus nos conduziu. É o lugar para onde Deus nos enviou. É o lugar que Deus preparou, que Deus fez. Esse é o melhor lugar para a nossa família estar. Quando a nossa família está no lugar que Deus preparou, ali tem provisão. Ali tem alegria. Ali tem paz. Ali tem diálogo. Ali tem conversa. Ali tem carinho. Ali tem afeto. Ali tem respeito. Porque é Deus que prepara o lugar para a família prosperar. É Deus que prepara o lugar para a família crescer espiritualmente. É Deus que prepara o lugar para que na família haja filhos abençoados. É Deus quem prepara um verdadeiro lar para se viver. É Deus que prepara o pão de cada dia. É Deus quem prepara o pão espiritual. É Deus que prepara a vida na família. É Deus que prepara o crescimento na família. É Deus que prepara.
Salmos 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Porque o lugar que Deus prepara para nós é o melhor lugar. Pastor, Deus não pode me tirar de um lugar e me enviar a outro? Pode. Aliás, só Ele pode. A Bíblia diz que Deus tira Abraão do meio do seu povo, do meio da sua parentela. Abraão deixa seus amigos, deixa parte da sua família, deixa suas terras, deixa tudo quanto tem e vai. Mas Abraão foi debaixo de uma ordem de Deus, debaixo de uma direção de Deus. Ele foi enviado por Deus, ele foi mandado por Deus. E quando você lê a história, você vai ver as promessas que Deus fez para Abraão. Se é aqui ou em outro lugar, esse lugar precisa ser preparado por Deus. O lugar de adoração a Deus, preparado por Deus, para o povo de Deus, para a adoração a Deus. Tudo gira em torno de Jesus. É Jesus que chama, é Jesus que salva, é Jesus que redime, é Jesus que cura, é Jesus que liberta, é Jesus que santifica, é Jesus que transforma, é Jesus que faz a família prosperar para a sua glória. É Ele que faz. Todas as vezes que nós tentamos fazer do nosso jeito, todas as vezes que nós tentamos fazer com a nossa sabedoria humana, com a nossa capacidade humana, não sai bom. Não sai. Porque o ambiente é preparado por Jesus e para Jesus. É uma unção como essa que nós tivemos agora. É um momento como esse. Quem prepara isso? Jesus prepara. E prepara para a sua glória. Por isso que dentro do corpo de Cristo só tem lugar para uma estrela. Jesus Cristo. Só tem lugar para um Senhor, Jesus Cristo. Só tem glória, que é Jesus Cristo. Só Ele tem glória. Só Ele é digno. É Ele que prepara o coração do seu povo. É Ele que prepara o ambiente para o seu povo. Está no momento de adoração a Ele. Sabe qual é o melhor lugar para você estar? Para a sua família estar? O lugar que Deus preparou. Uma outra coisa que eu entendo é que durante o tempo que Deus preparava aquele lugar, Ele pensava em cada detalhe. E o Senhor sabe, conhece as nossas necessidades. Deus conhece a sua dor. Deus conhece a sua angústia. Deus conhece o seu sofrimento. Deus conhece a dor do teu coração que nem aqueles que estão mais próximos de você conhecem. Mas as Escrituras afirmam que Deus visitava aquele casal no final do dia. E eu aprendo que quando Deus te colocar no lugar, Ele vai te colocar num lugar que Ele possa ter comunhão contigo. Deus não vai nos colocar num lugar onde Ele não possa ter comunhão conosco. Deus vai nos colocar num lugar onde Ele possa nos visitar na viração do dia. Deus vai preparar a nossa casa de maneira que Ele tenha um lugar especial na mesa.
Deus vai preparar a nossa família de maneira que Ele tenha um lugar para mediar os conflitos. Deus vai preparar a nossa família de maneira que Ele tenha lugar de fala dentro da nossa família. Deus vai preparar. Se nós abrirmos o nosso coração e dizer: Senhor, mora em mim, pelo Teu Espírito, muda as coisas de lugar nessa casa. Eu quero ser casa sua, eu quero ser morada sua. Deus vai fazer morada, e Deus vai mudar de lugar aquilo que precisa ser mudado. Porque é Deus que prepara tudo isso, irmãos. É Deus que prepara o lugar para nós estarmos. É Deus que prepara o lugar de adoração a Ele. Mas é interessante a gente observar que mesmo que você esteja no lugar que Deus preparou para você, você não está livre da tentação. E o problema não é ser tentado, o problema é dar lugar ao tentador. Diz Efésios 4:27. É normal ser tentado. Ninguém passa pelo ministério, ninguém passa por uma vida cristã sem ser tentado. Mas a tentação não afasta Deus de você e nem de mim. A tentação não destrói a comunhão, a nossa comunhão com Deus. Mas nós não podemos dar lugar ao tentador. Porque enquanto nós estivermos no centro da vontade de Deus, Deus é conosco. Enquanto nós estivermos posicionados no lugar que Deus nos colocou, Ele se responsabiliza. Enquanto o nosso coração estiver no centro da vontade de Deus, Deus é conosco. O problema é que às vezes a gente brinca. E essas brincadeiras custam caro demais. O problema é que às vezes a gente fica meio desatentos. E o tentador não perde tempo. Observe uma coisa. O casal está no melhor lugar, desfrutando da presença de Deus, desfrutando da graça de Deus. É amigo de Deus, é filho de Deus. Mas ele recebeu um convite. Ele recebeu o quê? Um convite, só um convite. Qual é o convite? Sai do lugar que Deus te colocou e vem para outro lugar. Sai do lugar da obediência e vem para o lugar da desobediência. Sai do lugar que Deus preparou para você e vem para o lugar que você prepara para você mesmo. Sabe o que está implícito aqui? Deixa de fazer a vontade de Deus e vem fazer a tua própria vontade. Deixa de ter Deus como referência na sua vida e seja você a sua própria referência. Deixa de fazer o que Deus te mandou fazer e vem fazer o que você quiser fazer. Esse é o convite. E esse convite, cheio de malícias, está vivo aos dias de hoje. Sabe como ele chega, muitas vezes? Lê o livro que você quiser. Assiste o filme que você desejar. Vai ao lugar que você quiser. Seja você o Senhor da sua vida. Mas não foi assim no princípio. Jesus é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor da nossa vida. Eu não sou o Senhor da minha vida.
Eu não posso fazer o que eu quero, eu não posso ir aonde eu quero, eu não posso ler o livro que eu quero, assistir o filme que eu quero, falar o que eu quero. Eu não posso. Eu não quero. Seja o Senhor da sua própria vida. Esse é o convite. Hoje, nós vivemos isso. Por incrível que pareça, nós vivemos isso. Existem convites de todas as naturezas. Você está no lugar que Deus te colocou? É ali que Deus está te abençoando? É ali que Deus está te prosperando? É ali que Deus está te fazendo crescer espiritualmente? É ali que tu está aprendendo? É ali que tu está servindo a Deus? Esse foi o lugar que Deus te colocou. Mas aí, muitas vezes a gente não está feliz. Tem alguma coisa que eu não gosto. Tem alguma coisa que eu não quero. Tem alguma coisa que não é da minha vontade. Deixa eu te dizer algo, amado. Quando Deus nos coloca num determinado lugar, não é para fazer a nossa vontade. É para fazer a vontade dEle. Quando Deus nos dá dons, é para fazer a vontade dEle servindo o outro. O lugar onde Deus nos coloca é um lugar de adoração a Ele e não a mim. O lugar onde Deus nos coloca é um lugar de servir a Ele e não a mim. Se manter no lugar que Deus te colocou é igual a você crescer do jeito que Ele quiser. Sabe que hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas fazem isso. Eu não estou contente com o louvor, então não canto. Eu não estou contente com o serviço X, então não faço. Eu não estou contente com o serviço Y, então eu não faço. Mas como está sendo feito? E para quem está sendo feito? O Nilo falou hoje de manhã em sermos o quê? Cristocêntrico, onde Cristo é o centro. Teocêntrico, onde Deus é o centro. Geograficamente falando, esse lugar aqui é um lugar de adoração ao pastor Disseu, estou certo? É um lugar de adoração a Deus. É um lugar de adoração a Jesus. É um lugar de adoração a Ele, somente a Ele. Portanto, não é um lugar de adoração a mim. A nossa grande preocupação é saber se nós estamos agradando o coração dEle, de Jesus Cristo, e não o coração dos homens. Porque agradar o coração dos homens foi o convite feito lá no começo. Vem, sai do lugar que Deus te colocou e vem, cria um lugar para você. Faz um lugar para você. Porque no lugar que você produziu, que você fez, aqui você pode fazer o que você quiser. Quando o homem rompeu com Deus, ele rompeu nesses termos. Quando a mulher tomou aquela fruta e comeu, ela estava dizendo exatamente isso para Deus. Eu estou rompendo a nossa comunhão. Não interessa mais o que o Senhor pensa sobre mim, eu vou fazer a minha vontade. Eu vou fazer aquilo que o Senhor pediu que eu não fizesse. Então, amados, eu entendo que quando Deus nos coloca no lugar, é para permanecermos ali até que Ele diga, sai.
Eu entendo que quando Deus nos coloca, nos posiciona em um lugar, é para ficarmos ali até que Ele seja a voz que nos oriente, que nos tire de lá, ou que nos faça sair de lá. Se Deus me plantou num lugar, eu não vou sair de onde Deus me plantou, porque A, B ou C não gosta. Agora eu chego aqui e não gosto de algumas coisas, não gosto do louvor, eu não gosto da pregação, eu não gosto, então não é para mim isso aqui. Mas a pergunta é, quem me plantou aqui? Quem me colocou aqui? Por que eu estou aqui? Foi Deus que me plantou. E me plantou para que eu pudesse adorá-lo na pessoa da sua santidade. Ele me plantou aqui, para que aqui eu desse fruto para o louvor da sua glória. Ele me plantou aqui para ser testemunho da grandeza e do amor da sua graça. Ele me plantou aqui, que é aqui que Ele vai frutificar a minha vida. Ele me plantou aqui, porque é aqui que Ele me quer, é nesse lugar que Ele me quer congregando. É por isso que Ele me plantou aqui. Não existe outro lugar aonde nós possamos prosperar, ser feliz, ter alegria, senão aonde Deus nos colocou. Quantos homens na Bíblia fizeram essa retirada por conta própria? Se nós pudéssemos citar alguns aqui, citaríamos Sansão, por exemplo. Deus o posicionou como juiz de Israel. Mas ele flertou com o pecado, flertou com a desobediência, até o dia em que Sansão achava que ainda tinha toda a força e todo o poder, mas que quando ele procurou, já não tinha mais. O texto diz que Deus tinha ido da vida de Sansão, e ele se tornou um homem comum. Saul, primeiro rei de Israel, foi colocado lá por Deus. Deus constituiu Saul como rei, até o dia em que ele saiu da posição que Deus o colocou. E o fim da vida de Saul, todos nós conhecemos. O Deus que criou todas as coisas, amados, nunca mudou. Continua sendo o mesmo Deus. Continua amando da mesma maneira. Continua derramando graça da mesma maneira. E todo aquele que foi chamado por Deus para se posicionar em um determinado lugar, então se mantém firme na tua posição. Se Deus te plantou nesse ministério, então segura até que Ele diga, vai. Se Deus te plantou no seu trabalho, mantenha-se firme até que Ele te tire de lá. Se Deus te plantou numa família, então continua, porque é ali que Deus vai te abençoar. O nosso posicionamento espiritual é tão importante quanto se posicionar em oração pelo ministério, se posicionar em oração pela família, se posicionar em oração pela nação, se posicionar em oração pelo seu bairro, pela sua rua, pela sua cidade. Isso é posição, é se posicionar na oração. Se posicionar na santidade. Deus é santo e requer a santidade do seu povo. Se posicionar nisso, importante. Se posicionar na leitura da palavra. Se posicionar no conhecimento das Escrituras. Isso é se posicionar. Se posicionar, ter compromisso com aquilo que Deus nos concedeu. Se Deus nos concedeu um ministério, irmãos, é porque Ele confia em nós. O Senhor confia em nós. O Senhor acredita no seu povo. O Senhor acredita na sua igreja.
Então, o melhor lugar para que eu e você, meu amado irmão, esteja, é o lugar que Deus preparou. O homem não tem como preparar um lugar que nos faça feliz, porque o Salmo 1 diz assim: bem-aventurado é o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado é uma pessoa feliz. Bem-aventurado é alguém que encontrou a felicidade. E o nosso posicionamento aonde estamos é importante para que a nossa casa seja uma casa próspera e abençoada. Portanto, meu irmão, que nessa noite nós possamos entender isso. O melhor lugar para que a nossa família permaneça, o melhor lugar aonde nós devemos estar, é o lugar que Deus preparou para nós. É o lugar que Deus preparou para a nossa família. É o lugar que Deus preparou na nossa casa. É um lar. É um lar. Um verdadeiro lar. Um lar de alegria. Um lar de paz. Um lar de harmonia. Onde as pessoas se entendem. Onde as pessoas se amam. Onde as pessoas temem ao Senhor, onde as pessoas adoram a Deus. Quando eu atendo esses convites, que é, sai do lugar que Deus te colocou, e vai para um lugar que você criou para você mesmo, ou quando eu saio do lugar da obediência, e vou para o lugar da desobediência, Deus então não é comigo, Deus não é conosco se nós fazermos essa migração do lugar da obediência para o lugar da desobediência. Deus é com o seu povo, Deus é com a sua igreja, Deus é com aqueles que o amam, com aqueles que buscam, com aqueles que o adoram. Deus é com aqueles que se mantêm no lugar aonde Ele nos colocou. Não tenha medo de se posicionar, meu irmão, no lugar que Deus te colocou. Não tenha medo. Tenha ousadia para dizer: não, Deus me posicionou aqui. É aqui que eu vou permanecer até o dia que Ele me tirar daqui. Não tenha medo de se posicionar. Não tenha medo de se posicionar na palavra. Pois se você e eu, se nós nos posicionamos na palavra, então Deus se responsabiliza, porque a palavra é dele, não é minha. Deus quer homens e mulheres posicionados aonde Ele nos colocou. Permanece no lugar que Ele te colocou, porque é aí que Ele vai prosperar a tua vida. Amém? Amados, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você nesta noite. Aleluia, glória a Deus.